Isaías 53. Dá uma olhadinha. Isaías 53. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O pessoal culpa os israelitas, né? Que mataram Jesus, crucificaram Jesus. Mas na verdade o que crucificou Jesus não foram os israelitas, eles foram o meio pelo qual ele foi crucificado. Mas aqui diz que o que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados, as nossas iniquidades. Aqui não estou mentindo. Ó. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então nós temos de parar de colocar a culpa nos judeus, né? A Igreja Católica ficou séculos colocando a culpa nos judeus. Agora o Papa diz que eles não tinham culpa. E não tem mesmo. Eram os pecados deles e os nossos que levaram Jesus para a cruz. E agora o interessante aqui, ó. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você está sem paz. Jesus veio evangelizar e trazer a paz. Evangelizar é trazer boa nova. A boa nova que ele trouxe foi a paz. Você está aflito, parece que está fervendo por dentro, né? Não tem vezes que a pessoa fica assim? Tem. O que você faz? Concentra um pouquinho. Pai, me dá a paz que vem do castigo de Jesus. E você vai ver que aquela aflição não vai encontrar mais lugar, não vai resistir mais na sua vida. E a paz de Jesus vai invadindo o seu espírito, a sua alma, a sua mente, e em seguida até o seu corpo está beneficiado daquilo. Jesus veio evangelizar a paz. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Voltamos a Efésios aqui. Quem estava perto e quem estava longe, né? 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele nós temos acesso ao Pai. Judeus e gentios. Os israelitas e todos os demais, porque hoje Deus tem seguidores em todos os países do mundo. Não há um onde Deus não tenha fiéis. Na época da lei não tinha, eram os israelitas e algum estrangeiro, muito poucos. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Anda um pouquinho para frente de Efésios. Versículo 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Jesus nos concedeu a liberdade, o acesso. E não é um acesso restrito. Diz aqui, irmãos, que é um acesso com ousadia, que compreende coragem e liberdade. Ontem eu estava falando para os irmãos aqui na reunião de obreiros que nós temos que parar de entrar na presença de Deus com aquela carinha de cachorro foco com fome. Com aquela cara de coitado. Com aquela humildade que às vezes é tanta que vira até pecado. Mas que tem gente já está orgulhoso da tal humildade que tem.
Nós temos que parar de entrar na presença de Deus com aquele sistema religioso que nós aprendemos e passar a entrar conforme diz a Bíblia. Como é que a Bíblia diz aqui? Com ousadia. Significa que você tem que ir com coragem e com liberdade. Significa que você não tem que ir com medo para a presença de Deus. Se você tem alguma dúvida a respeito de qualquer coisa, leia a palavra de Deus antes para você ter certeza daquilo que você vai falar. É difícil de encontrar na Bíblia, nas livrarias evangélicas, vem uma coisa chamada chave bíblica, que tem todos os assuntos, ou pelo menos a maioria do que tem na Bíblia. Você quer saber sobre família? Então você pega a chave bíblica e vai ali e você vai encontrar tudo que a Bíblia diz sobre família. Você quer sobre dinheiro? A Bíblia tem tudo que diz sobre dinheiro. Você quer sobre vida espiritual? Pois ali tem na chave bíblica e você vai lá e você vai encontrar. E aí vai com certeza na presença de Deus. Mas vai com ousadia, vai para decidir a coisa, não é quem sabe nem talvez. Nem acho. Você tem acesso, diz aqui que Jesus abriu acesso, abriu a porta. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou Espírito com inicial maiúscula, não é assim que está escrito na sua Bíblia, hein? Sabe que Espírito é esse, né? Espírito Santo. Porque mesmo que você não saiba orar as palavras corretas, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele se expressa diante de Deus com aquilo que nós não sabemos expressar. Ele intercede junto com nós. Uma das funções do Espírito Santo é ser intercessor. Agir junto. Interceder, falar o que nós não sabemos falar. Carta aos Hebreus, aos Efésios, né? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Por isso que nós não podemos deixar por menos. Não podemos deixar por pouco. Nós temos que ir para buscar as nossas promessas, para que elas se tornem realidade, elas virem realidade, se revelem, se mostrem. Porque diz aqui que nós não somos mais estranhos. Nós somos chegados a Deus. Como? Por meio de Jesus. Quantas pessoas que dizem, não, eu não tenho até medo de falar com Deus que eu cometi muito pecado. E quem é que não cometeu? Hein? Tem um só que não cometeu, né? Davi fez coisa muito pior, talvez, do que todos nós juntos aqui. E a Bíblia diz que ele é santo de Deus. E o Davi não viveu na época de Jesus, né? Imagine nós hoje. Porque quando você vai a Deus, não é porque você é bonzinho. Não é porque você é gente fina. Não é porque você é uma pessoa honesta, isso é obrigação de todos. Não é porque você é melhor do que o outro. A Bíblia ensina que é pelos méritos de Jesus. Né? Significa que quando eu vou a Deus em nome de Jesus, eu posso estar cheio de defeitos. Todo torto, como diz, né? Imundo de pecados. Sabe o que acontece? Deus me olha através de Jesus e me enxerga perfeito através de Jesus. É por isso que a gente tem argumento para receber a bênção. Nem o diabo pode acusar. Você não é mais estranho. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Isso aqui ajuda a gente a entender muita coisa. Porque no sistema religioso nós aprendemos. Primeiro tem que chegar na Maria, para depois a Maria convencer Jesus a abençoar.
Para que depois Jesus convença o Pai, para que então o Pai conceda uma bênção, se for da vontade dele. Não é assim? E às vezes a turma não é nem só a Maria, é uma turma bem grande que tem que buscar. Não tem nada com a religião de ninguém. Estou ensinando o que a Bíblia diz. A Bíblia ensina o seguinte: ao Pai em nome de Jesus. É simples. É fácil. Ao Pai em nome de Jesus. E será que é da vontade de Deus? Por isso que você precisa ter uma Bíblia para você ler, para saber se aquilo que você está falando é da vontade de Deus. Procure, como eu disse, tem Bíblias que já tem uma chave bíblica. Essa aqui tem, ó. Quer ver uma coisa? Vou pegar uma palavra aqui. Casamento. Aqui tem várias coisas sobre casamento. Se eu for lá na Bíblia, eu vou achar aqui, vou lá no capítulo e no versículo e vou encontrar. Aí eu sei se aquela coisa é da vontade de Deus. E se é da vontade de Deus, Ele vai me conceder. Porque se está escrito, é da vontade dele. Não precisa nem fazer muita indagação. Basta você saber que está escrito para saber que é de o que é vontade de Deus. Porque tudo que está escrito é a vontade de Deus. Amém? Amém. Claro. Você tem que dar aquela olhada. Tem gente que se espanta quando a gente diz que a Bíblia tem palavra de Deus. De quem mais que ela tem? Do homem e do diabo. A Bíblia tem palavra do diabo também. Tem a palavra de Deus em primeiro lugar, tem a palavra do homem em segundo e tem a palavra do diabo por último. Só podia ser o último infeliz, né? O que você tem que entender aqui é que Jesus é a cabeça da igreja. É a pedra principal da construção. E tudo que você edificar sobre esta pedra não vai cair. Por que a casa cai? Porque nós não edificamos sobre Cristo. Não edificamos sobre Jesus. Não é assim? As pessoas fazem a coisa da própria cabeça. E aí a casa cai. Agora, se você levantar seu casamento, sua saúde, seus negócios, seu emprego, tudo, seus estudos sobre essa pedra, não há quem derrube. Agora tem que cuidar para obedecer a Deus, porque a Bíblia diz que para quem não obedece, Jesus é pedra de tropeço. E quem tropeçar nela vai se esborrachar. Versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Toda a igreja. Por isso que nós temos que orar para que a igreja seja unida. É uns orando pelos outros. É um visando o bem-estar do outro. É o amor, como nós temos falado. Vai acontecer o quê? Um é abençoado pela oração do outro. Toda a igreja cresce junto, né? E diz que vira templo santo do Senhor. Habitação do Espírito Santo. 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quer ser morada de Deus? Então obedeça a palavra dele. Quando você obedece a palavra de Deus, nem a sua fé precisa ser muita, sabia disso? No Antigo Testamento não se fala de fé, só de obediência. A obediência era a fé. Será que você tem aquela fé que remove as montanhas? Se você obedecer a Deus, você tem tudo. Foi assim que Abraão foi abençoado, venceu o impossível, obedecendo a Deus, crendo em Deus, crendo na sua palavra. Amém? Amém. Amém? Amém. Ah, agora melhorou.